Olá, meus amados, graça e paz de Cristo, vocês estão bem? Eu espero muito em Cristo Jesus que vocês estejam bem. Mas, caso algo esteja te incomodando, caso algo esteja te atrapalhando, chateando, querendo paralisar a tua fé nesse dia de hoje, eu vim aqui trazer uma mensagem da parte do Eterno ao teu coração. Meu amado, eu estava nesta tarde meditando, lendo a palavra do Senhor, porque a gente se alimenta, né? No café da manhã, no almoço. A gente ora para que Deus também supra a necessidade do nosso próximo, enchendo a despensa deles, não deixando faltar um alimento para um pai de família. Mas se a gente não alimentar o nosso espírito, a nossa carne, ela acaba vencendo o nosso espírito. Por isso que nós temos que jejuar. O jejum nada mais é do que uma mortificação da carne e uma elevação do espírito. Se a gente não fizer isso, a gente não aguenta, querido. A gente não aguenta os dias, a gente não aguenta a jornada, a gente não aguenta tanta coisa. Tem hora que eu converso com as pessoas e as pessoas falam pra mim: "Ah, irmã, eu tô pensando em desistir, eu tô pensando em parar." Só que no meu íntimo eu pergunto: qual a estratégia para parar? Como parar? Querido, porque nós que somos escolhidos, filhos separados do Senhor, a gente não tem livre-arbítrio. Livre-arbítrio é para quem não tem compromisso com o Pai. Nós não, nós temos uma responsabilidade com os céus. Uns Deus chamou para levar o Evangelho, outro para levar uma adoração ao céu, ensinar o povo a adorar a Deus, outros para intercessão, outro do evangelismo, outros fica cuidando da área burocrática, né? Da repartição de um alimento que a gente ganha, um sapato, um livro, para uma distribuição. Querido, porque é muito bom a gente ter o nosso serviço diário, pagar as nossas contas diárias, mas coisa gostosa, você trabalhar para o reino. Nem que você fale um bom dia para alguém, Deus está no controle, Deus está com você. A gente já ganha muito, porque você pode ver o sorrisinho estampado no rosto dessa pessoa. E eu parei um pouquinho e cheguei em casa e fui meditar na palavra do Senhor, porque o Senhor estava me incomodando com uma passagem e eu precisava ler. Mas eu não tinha intenção de gravar um vídeo para o dia de hoje. Eu fui ler para mim, porque eu também preciso de respostas. Eu também tô com um monte de coisas acontecendo que eu não estou entendendo. E eu oro de madrugada, oro de manhã, vou pro trabalho, faço isso, faço aquilo, vou pro curso e parece que eu não obtenho algumas respostas. Então eu falei, o Senhor vai trazer uma resposta ao meu coração. E o Senhor me fez adentrar em 1 Reis 19, que diz: Jezabel ameaça Elias. Elias tinha vencido os profetas de Baal. Elias tinha feito com que o fogo descesse, queimasse aquele holocausto, porque ali tinha aqueles homens de Baal, tinha aqueles homens de Azira, e Elias dizia para eles: grita, faz isso, faz aquilo, quem sabe o seu Deus te escuta. Elias estava mostrando para eles: ei, para, que vocês estão chamando a pessoa errada para poder descer com fogo neste lugar. Sabe, querido, o segredo não está em chamar. O segredo está em quem você vai chamar. Olha, mas eu nem ia falar sobre isso, eu já ia adentrar sobre Jezabel, mas o Espírito Santo colocou no meu coração, eu vou passar isso para você. O segredo está em quem você vai chamar para entrar nessa batalha com você. E ali ficaram aqueles meninos e passou em um meio-dia e nada acontecia. Então Elias falou: ei, pode limpar isso daqui. Limpa esse altar, faz assim, faz assado, coloca esse tanto de pedra, limpa, ordenou o que tinha que ser feito e agora joga água. Impossível, né? Jogar água e querer que fogo consuma o holocausto, não vai dar certo. Então, querida, porque o Deus do impossível, ele quer mostrar para a humanidade que ele não faz de acordo com o que o homem pensa, o que o homem quer. O problema do homem é que ele faz um arrumadinho, ele segue uma linha e ele acha que Deus vai ficar limitado naquilo que ele fez.
Ou seja, agora estragou tudo. Agora não vai dar certo. Agora eu impedi. Como é que o fogo vai descer aqui se o Elias está ficando louco? Mandando que jogasse água, como é que o fogo vai consumir esse holocausto? Vamos passar o dia aqui igual nós passamos amanhã, agora vai adentrar a noite e nada vai acontecer. Mas como o nosso Deus é um Deus que veio para contrariar a sabedoria humana, aquele que se acha, e aconteceu que o fogo do céu desceu e consumiu de verdade aquele holocausto. Então todos que estavam ali foram mortos à espada. Eu concordo que Elias realmente queria um canto para descansar, porque já vinha de tantas batalhas. Só que Jezabel ficou sabendo desse acontecimento e ela disse que haveria no outro dia, ela haveria de tomá-lo, né, morto em suas mãos. Então Elias permitiu ser abatido por aquela afronta e foi andando até que ele chegou debaixo de um pé de zimbro. E ali ele disse para o pai: pai, Deus de Israel me leva, eu não sou melhor do que os meus pais. Tem hora que a gente fala isso para Deus: Senhor, acaba aqui a minha jornada, porque é só uma passagem também, nós nem precisamos estar aqui. Mas o Senhor ainda tinha muita coisa para concluir através da vida daquele jovem, daquele homem. E quando Deus tem algumas coisas para concluir na sua vida, querido, Ele não vai tirar você da terra, Ele não vai tirar você do cenário até as coisas serem concluídas. Só que eu perguntei para Deus: pai, o que o Senhor está querendo dizer comigo? Né? Eu estou precisando mesmo de uma palavra, de me alimentar. E o que o Senhor está dizendo com isso? E foi onde o Senhor me mostrou que outras pessoas precisavam ouvir isso. Então, Elias caminhou e simplesmente falou para o Senhor que ele não era melhor do que os pais dele. E ali ele deitou e dormiu. Então o anjo veio até ele e disse para que ele comesse o pão e bebesse da água. E Elias, fazendo assim, voltou, comeu, dormiu. E o anjo disse para ele que ele precisava comer o pão, né? Os pães. No 6 diz assim, 19:6. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão, cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Sabe, querido, que Deus está dizendo hoje para você: se alimenta da palavra dele. Porque você não vai partir dessa terra sem cumprir aquilo que Deus tem para você. O que você está passando não é para a morte, mas é para a glória de Deus na tua vida. Então Elias sentiu-se obrigado a ir. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu com força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, um monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui? Querido, ele comeu, bebeu, caminhou por 40 dias. A Bíblia fala sobre muito 40. Jesus, 40 dias no deserto, o povo de Israel circulando 40 anos. Quantos 40 aí tem? Então eu não sei se dentro de 40 dias o Senhor vai começar a mudar algumas coisas de lugar na tua vida e muita coisa começará a dar sentido à obra de Deus. Não sei. Mas aqui eu sei que ele caminhou 40 dias. E o Senhor perguntou para ele: o que fazes aqui? Se Deus estivesse longe dele, se Deus estivesse sentado lá no trono e perguntasse para Elias, o Senhor iria dizer: Elias, o que tu fazes aí? Né? Mas o Senhor estava mostrando para Elias: ô Elias, eu tô aqui fora, na porta da caverna. Tava lá Deus pensando: Elias, o que tu fazes aqui? Sabe, querido, muitas das vezes a gente não se dá conta de tão perto que Deus está da gente. A gente acha que Deus está tão distante, que não está vendo nada, que parece que Ele não se importa com as ameaças dos nossos inimigos, com as afrontas. Mas o Senhor estava mostrando para ele que Ele estava ali. E Ele disse que tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos,
Porque o filho de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus disse: sai para fora, põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes. Mas o Senhor não estava no vento. Mas nós sabemos que por vezes Deus falou na Bíblia através de vento. Quando ele abriu o Mar Vermelho, foi através de uma boa ventania. Quando o Senhor nosso Deus foi falar com Moisés, foi através de fogo. Um fogo que não consumia aquela sarça. Querido, você precisa entender que muitas das vezes Deus vai vir nas nossas vidas como um fogo. Outras vezes o Senhor virá nas nossas vidas como vento. Mas muitas das vezes Deus virá nos surpreender de uma forma muito calma. Passando tudo isso, o Senhor veio falar com ele com uma voz branda, calma. Sabe, querido, o que Deus está dizendo para você? Eu estou vindo com uma calmaria para o teu cenário. Quando o Senhor me deu essa palavra, ele mandou que eu colocasse na legenda do vídeo fim do processo. Amém. Glória seja dada ao nome do Eterno. Mas eu liguei a televisão e estava escutando uma ministração. Quando eu olhei para o cenário da ministração, não tinha nada que me fizesse pensar isso. Eu vi um vestido de noiva. E na hora eu falei: Espírito Santo, o que significa isso? Eu até brinquei. Eu falei: não é para mim o vestido, Espírito Santo, porque tu sabes que agora quero casar, que agora eu quero. Mas eu não quero casar-me de noiva, então esse vestido não é para mim, não precisa ter festa, não precisa ter nada. Então eu falei: Pai, para quem será esse vestido? Eu não sei, querido, o que você está precisando na tua vida, se esse vestido significa que você é a noiva de Cristo e Cristo vai dar um basta nessa situação e ele decidiu te honrar nesse cenário. Eu não sei. Vou te contar os desfechos depois. E eu continuei meditando na palavra e o Senhor falou para mim: você vai dizer para o meu povo que tem muita Jezabel e muito Acabe no meio do cenário dela, e é por isso que ela não alcança aquilo que eu já determinei para essa pessoa. E eu falei: tá, pai, mas Acabe, Jezabel, eu pensei que mais a gente ia falar sobre Elias. O Senhor disse: não. Não é sobre o meu Elias que vai assistir essa live, mas é sobre Acabe e Jezabel. Jezabel, querido, era uma mulher cruel, era uma mulher idólatra, era uma mulher perversa, era uma mulher dissimulada, era uma mulher controladora. E Acabe era vitimista. Acabe era tão vitimista que uma vez ele viu a vinha de Nabote e ele chegou em casa, deitou e chorou. Onde já se viu um homem, o sacerdote da casa, chegar em casa porque não conseguiu, sei lá, comprar uma BMW? Ele vai chegar e vai falar: nossa, amor, eu vi uma BMW e vou lutar para comprar. Não. Ele foi se vitimizar como se Nabote tivesse com aquilo que era dele. Sabe o que eu vim dizer da parte do Eterno? Tem gente que está se vitimizando para dizer que está com aquilo que você está querendo ficar com aquilo que é teu por direito. Mas hoje Deus dá um basta nesse Acabe. Então Jezabel, obviamente, comprou, né, esta briga e matou Nabote injustamente, levantando um falso testemunho, dizendo até que ele estava traindo Deus. Querido, tem gente que para chegar nos determinados lugares arruma cada conversa, levanta cada falso testemunho, que se fosse contado num jornal nacional, as pessoas nem iriam acreditar. Mas é assim que acontece. E no meio disso tudo, eu perguntei para o Senhor, eu falei: Pai, mas o que o teu povo precisa entender no meio disso tudo? Porque, Senhor, nós estamos como Elias, nós estamos fugindo do mal, nós às vezes saímos de cenário calado como Elias saiu calado. Foi se esconder, se estava cansado.
Porque se falar, Pai, vai piorar a situação. Mas Deus há de justificar o Elias que entrar nesse vídeo. É para você que tem guardado a promessa do Senhor na tábua do teu coração. Que Deus entregou um ministério lindo nas tuas mãos. Que Deus entregou uma obra linda, social, nas tuas mãos. Entregou uma família linda, filhos lindos nas tuas mãos, empresa. E tem uma Acabe, uma Jezabel aí que tá fazendo um arrumadinho para você sair de cena. Sabe, meu querido? As pessoas precisam entender que Deus não tem o culpado como inocente. A justiça do homem até pode ter, porque paga-se um pouquinho por fora, mas o meu Deus não. E o Senhor disse que iria entrar pessoas aqui que precisam entender uma coisa, que Ele está dando um basta nessa Jezabel e Ele está dando um basta nesse Acabe. Querido, do jeito que Deus falou que aquela mulher morreria, não vim aqui dizer que teu inimigo vai morrer. Este problema, do jeito que Deus está dizendo que Ele vai dar um cabo neste problema, vai dar uma finalidade neste problema, vai mandar ele lá para o quinto dos infernos, onde ele nem deveria ter saído, tá bom? É isso que eu estou dizendo. Aquela mulher morreu. Sabe, querido, que o rei, além de mandar jogar ela de cima para baixo, entrou para comer. Sabe, que na hora eu li isso, eu falei, Pai, mas os nossos inimigos vão sentar numa mesa e eu não tô entendendo. E o Senhor falou, não, mas vocês não são os Jezabéis da história. O que Deus está dizendo, querida, é que Ele vai dar um cabo neste problema. Haverá uma comemoração. Aí depois sim você vai voltar para resolver outras coisas. Eu não sei o que você precisa resolver, mas Deus está te dando um tempo de descanso. Então o rei pediu para que fosse tirá-la do lugar, enterrasse. Ele ainda disse, vai lá, enterra a maldita. Afinal de contas, ela era filha de um rei. E naquela época, não enterrar alguém, querido, era vergonhoso. Morreu, precisava enterrar por questão de honra. Não era nem por questão de saúde pública, para que não acontecesse outras coisas, mas era vergonhoso você não poder, quando você não podia enterrar um dos teus. E esta mulher, quando esses homens chegaram lá, estava do jeitinho que Elias disse que estaria. Querido, os cães a comeram do jeito que Elias disse que iria acontecer. Ela só serviria de esterco por onde aqueles cães passassem. Sabe, querido, que triste. Se o pai quisesse, se os irmãos quisessem, se os tios quisessem, se os primos quisessem, se os filhos quisessem, se o vizinho quisesse enterrar ela, teriam que seguir os cachorros. E nos estercos, a verdade é essa. Teria que pegar tudo e fazer um funeral. Que triste, que triste, que triste. E que revelação forte que Deus me trouxe agora. Já ministrei muitas vezes sobre essa passagem, mas eu nunca tinha falado isso. Sobrou só as mãos, os pés, a caveira, o crânio daquela mulher. Sabe, querido, essa doença, essa aflição, esse divórcio, essa separação, essa brigaiada, essa miséria, essa contenda, essa falência, essa depressão, essa ansiedade que tá aí na tua casa. Se o diabo quiser pegar de volta, ele vai ter que sair por aí buscando como esterco, porque Deus vai mandar assim, de uma forma, esse problema para bem longe de você. E o Senhor disse para mim, você vai entrar, você vai escrever fim do processo e você vai dizer para o meu povo que esse Acabe e com essa Jezabel eu irei tratar. Eu não sei, querido, o que você está precisando, eu não sei qual é a resposta que você estava necessitando. Eu só sei que o final dela foi esse, eu só sei que o final de Acabe também foi de morte. Então, querido, Deus que nos livre, se você estiver fazendo o papel de Jezabel e de Acabe, essa mensagem chegando até você, peça perdão dos teus pecados, se arrependa. Se você conhece alguém que está se colocando na posição de uma Jezabel, de um Acabe, de alguém controlador, né? Porque tem o Jezabel aí, homem, que quer controlar tudo, quer mandar tudo. Se ele não fizer, ninguém come. Se ele não é assim não. Deus vai tirar o controle da mão do homem. E vai colocar o controle na mão dele, vai mostrar para o homem que quem manda e desmanda é ele. E tem aquela mulher vitimista,
né? Aquela que sempre quer dizer, se você fizer isso, eu faço isso. Se você fizer aquilo, você tá entendendo, né? Para um bom cristão, para um servo de Deus, aquele que tá com o joelho no altar, tá entendendo o que eu tô falando. Não vou nem entrar em muito assunto, um assunto mais detalhado, até porque a rede social, às vezes, ela não promove os nossos vídeos por algumas palavras que a gente fala aqui, ela não aceita. Então ele acaba bloqueando, ele acaba diminuindo a demanda dos nossos vídeos, por isso que é importante o seu like, aí a sua curtida, o seu compartilhamento, porque o YouTube entende que o produto aí, que o vídeo é bom, que o vídeo interage com outras pessoas, é algo edificante, né? Então é bom você também nos ajudar. Mas o que eu vim dizer da parte do Eterno hoje, que acabe Jezabel na tua vida, não, isso não. Você passará por outros problemas, outras aflições, porque o mundo é isso, mas isso daí não. Só que no meio disso tudo, querido, eu fui assistir uma live e a live estava ao vivo e um pastor estava ministrando. E esse pastor disse que ele via um vestido de noiva. E eu até interagi na live e falei, é confirmação, porque não tinha nem 15, 20, não tinha nem 20 minutos que eu tinha visto o vestido. Numa ministração que eu estava ouvindo, olhando para a televisão, o cenário não tinha nada, nada que pudesse fazer eu imaginar isso. E ele disse que tinha alguém ali que iria receber um vestido de noiva, que Deus iria dar um outro passo a essa pessoa. E eu vi que aquilo era uma confirmação de Deus. Então eu vi que era uma confirmação de Deus que eu podia falar para os irmãos a visão que eu tinha visto de um vestido de noiva. Sabe, irmãos, desde muito novinha, eu sempre gostei de dizer uma coisa: quebrado inteiro, nós estamos na mão do oleiro. Eu não sei como anda a tua família, não sei qual é o desejo do teu coração, não sei se você vai alcançar todos os sonhos, mas eu sei de uma coisa, que muita coisa boa Deus está realizando na tua vida. Eu não sei se Deus vai trazer quem está longe para perto, eu não sei se Deus vai trazer novos amigos, alguém para um relacionamento, para sua família, para sua empresa, para poder somar. Eu não sei se Deus vai ter que tirar algumas coisas de lugar. Eu não sei se Deus vai ter que arrancar algumas pessoas. Porque para dar um pouco de sossego para aquela geração, para aqueles profetas. Porque Elias se sentiu sozinho e Deus disse, para Elias, para. Não, você não é o único não. Tem muitos profetas ainda. Tá guardado, tá escondido. Sabe, querido, talvez você ache que você tá sozinho na caminhada da fé. Tá não. Tem um crente por esse Brasilzão afora aí, de joelho orando. E orando às vezes por você, que ele nem te conhece. Porque a gente ora. Todas as vezes que eu vou agradecer ao Senhor pela comida, eu agradeço pela minha. E agradeço para que o Senhor dê alimento para o meu próximo. Para as pessoas que eu conheço, para minha família e pessoas que eu não conheço. Então sempre tem alguém que ora por nós e nós vamos continuar orando por alguém. Até a vinda do Senhor Jesus Cristo, querido, vai ter muita lenha para queimar. Vai ter muita coisa boa para a gente comemorar, mas também terá muitas coisas ruins que nos farão chorar, faz parte do processo. Às vezes a partida de um ente querido, um término de aliança que o nosso próprio Deus termina, porque existe quebras de aliança por algo no meio do caminho que nós como humanos quebramos, né? Mas a maioria das vezes Deus restaura aquela aliança. Mas tem coisa que Deus tira das nossas vidas porque é necessário. Então ele restitui. Você tá me entendendo? É como um prato quebrou. Eu não mando restaurar o prato. Eu tenho que ir na loja comprar outro prato. Então eu restituo o meu jogo de louça comprando outro prato. Mas tem coisa que Deus, ele não vai restituir, ele não vai trazer outro. Ele vai trazer o mesmo. Ele não vai te mandar para outro lugar. Você será honrada no mesmo lugar. Tem pessoas aqui que vão voltar para a mesma empresa que um dia trabalhou e você queria crescer lá, mas alguém te arrancou daquele lugar. Então foi uma aliança que alguém quebrou com você, não foi Deus. Sabe, meu amado?
Tem outras pessoas que, se Deus não te tirasse daquela empresa, daquele lugar, daquela amizade, sei lá do que, você não teria um crescimento. Então, querido, entenda, o tempo de Deus, ele é oportuno para todas as coisas. Existe um tempo determinado para todas as coisas nas nossas vidas, e o Senhor há de realizar este tempo oportuno que Ele quer. Eu quero que você guarde na tábua do teu coração. Não importa o jeito que você está hoje, o importante é o jeito que Deus está dizendo para você que você vai ficar. E quando o Senhor me disse que eu podia dizer para o povo que Jezabel e Acabe não mais na sua vida, você precisa tomar posse. Toma posse dessa palavra. Se eu fosse olhar as circunstâncias de hoje, eu nem estaria aqui gravando esse vídeo. A gente fica feliz com Deus por tantas coisas boas que Ele faz para nós, mas às vezes a nossa caminhada ela é um pouco cansativa, querido, porque parece que você ora, parece que quando você está rompendo, vou dar um exemplo de mim. Parece que quando você está rompendo, alguma coisa acontece e fecha a porta. Aí você fala, Pai, não foi dessa vez. Mas o Senhor disse que ia dar, o Senhor disse que ia acontecer, o Senhor disse que eu podia ir em teu nome, que ia abrir. E Deus está dizendo, eu disse, e assim eu farei. Mas tem coisa, meu amado, que Deus dá limite a algumas coisas. E tem Jezabel e Acabe que Deus dá corda. Porque tem Jezabel e tem Acabe aí na tua história que tem muitos anos bloqueando a bênção dele para você. Tem Jezabel e Acabe aí, querido, que por causa desse Jezabel, desse Acabe, desse problema, você não está vivendo as maravilhas do Senhor. E eu vim dizer da parte do Eterno que Jezabel e Acabe vai entrar para a história, mas como derrotados, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Querido, sempre fale com o Pai abertamente. Se estiver contente, fala para o Pai o quanto você o ama, o quanto você está contente, o quanto você o adora. Mas se o seu coraçãozinho estiver com medo e você precisar descansar debaixo de um pé de zimbro, se você ganhar um pouquinho de força com essa palavra, ainda que alcance só um coraçãozinho, glória a Deus, vai alcançar quem precisa. Mas de repente você precisa entrar numa caverna. Eu quero que você lembre do que Deus, o Deus de Israel, falou para Elias. O que fazes aqui? Deus manda eu perguntar para você nessa tarde de hoje. O que fazes aqui? O que Ele está dizendo para você? Eu estou junto com você. Se você está num momento de tristeza, aflito, preso aí, literalmente numa cadeia, numa FEBEM, nem sei se existe FEBEM ainda, a casa do menor, né? Se você está aí num presídio, onde vai chegar esse vídeo? Se você está usando droga, porque você quer acabar com a sua vida, se você está num leito do hospital e esse vídeo chegou até você e você está dizendo não tem cura, o médico disse que não dá tempo de receber um transplante, querido, meu Deus, é Deus que pode te curar, pode te colocar um órgão totalmente novo. Mas você precisa entender uma coisa, que se sua passagem for até esse dia, aceita o Senhor Jesus Cristo na tua vida como o único e suficiente Salvador. E fala para Ele, Pai, vivo, esta carne aqui viva ou morta, eu quero estar nas tuas mãos. Deixa Deus controlar. Porque muitas vezes nós fazemos tudo, menos aquilo que Deus quer que façamos. E os anos passam. Você já notou que os anos passam e não há conclusão de nada porque a gente acaba não fazendo aquilo que Deus mandou? Eu sempre escuto uma coisa, mas fulano faz, fulano bebe, fulano fuma, fulano vai pra balada. Eu não sou fulano, você não é fulano. Lembra que eu falei que você é um servo de Deus? Você não tem livre-arbítrio. Livre-arbítrio é para quem não tem pai. Nós não. Nós, depois que aceitamos o Senhor Jesus Cristo, as nossas vidas têm que estar no controle dele. Tem que estar na palma da mão dele. Ele que tem que nos direcionar. Ele que tem que dizer para nós quem fica na nossa vida e quem vai. E eu vou dizer uma coisa para você, meu amado. Aquilo que é teu
é teu e não tem diabo no inferno e nem homem na terra, nem Jezabel na terra que arranca aquilo que é teu. Se alguém está ocupando, se a Jezabel está ocupando o teu espaço aí, querendo te amedrontar, não tem problema não. Deus vai acabar com esse problema. Chama esse problema hoje pelo nome, é um câncer. Vem aqui, Jezabel, sua controladora, que veio em forma de câncer. Se é uma depressão, você vai chamar ele de Acabe. Vem aqui, Acabe, vitimista. Tá pensando que o meu término é a morte? Não é não. Se é uma briga, você vai chamar esse espírito dissimulador aí, ó, dissimulado, que faz e sempre quer sair como certinho, porque tem gente, querido, que faz questão de ser vaso do eterno, mas tem gente, meu amado, que adora ser vaso do diabo. E ele apronta e sempre quer sair como o inocente, como o Acabe, mexendo no que é dos outros e chorando, olha, fazendo como Jezabel, controlando tudo, seduzindo tudo, colocando escama, encantamento nos olhos de todo mundo, dissimulada, porque a bicha era dissimulada, porque ela sabia que ela mexia com o lado da feitiçaria, e Acabe sabia também que não podia fazer aliança com ela, porque não foi a doutrina que ele recebera. Então, a partir do momento que você faz uma aliança errada, você tem que ter noção das consequências que você precisa passar por elas. Mas hoje está em tempo, querido. Larga essa Jezabel, larga esse Acabe pelo caminho e vai viver os planos de Deus. Eu entrei aqui para dizer isso para você, meu amado. Fim do processo. Eu entrei aqui para dizer para você, você é a noiva de Cristo. Eu vi o vestido, foi confirmado o vestido, coisa de 20 minutos. Então eu não sei, noiva de Cristo, o que você está precisando, mas Deus manda dizer para você, eu estou cuidando de você e é de perto. É de perto que eu cuido de você, é de perto. E ainda, querido, que por um desvio aí da vida, você tenha pego um atalho, esteja hoje distante do Senhor, o Senhor também é Deus de longe para você. Os olhos dele te alcançam. Você tem uma marca da promessa. Você fez uma aliança com Deus. E Deus não é homem para dar chilique e quebrar aliança com a gente, não. Sabe por quê, querido? Porque o homem é assim. Nós, homens e mulheres, nós temos uma amizade. Qualquer coisa a gente dá um chilique, a gente desfaz um relacionamento, uma amizade, um convívio com a família. Deus não. Deus é aquele que fala a verdade para nós, para nos confrontar, mas para que a gente se achegue até Ele. A verdade, ela nunca foi dita para espantar pessoas. Ela foi dita para manter um relacionamento sólido, maduro. Você tá entendendo? Então é muito difícil você querer também estar no meio de pessoas que não aceitam a verdade. Elas aceitam a verdade delas, mas não a verdade de Deus. Não estou falando da minha nem da tua, estou falando da verdade do Eterno. Mas foi nitidamente o que Deus disse para mim, fim de processo. Hoje eu extermino Acabe e Jezabel da vida desta pessoa. Creia que o poder de Deus tem muito mais para fazer você viver muito, mas muito mesmo. Se você está pedindo a salvação do teu filho, haverá dupla honra na tua vida. Seu marido vai se converter, tua mãe, teu pai, a tua família. Se você está pedindo aí para que Deus lhe dê discernimento, para você concluir aí, subir numa vaga de emprego, Deus vai te dar um posto maior do que você tem imaginado. Pela tua dedicação, pela fé, pela confiança que você tem dado, entregado-se a Ele. Eu sei que os dias são maus, eu sei que a gente chora, que a gente questiona, eu sei disso tudo, eu sou ser humano, eu sou feita de sentimentos, eu também choro. Eu também falo pro Pai que eu vou me enfiar numa caverna e não vou fazer mais nada. Eu falo, é normal, meu querido. Isso é porque a luta diária, o cansaço diário, a gente crendo, a gente lutando e as coisas não fluem do jeito que a gente pensa, mas não é no meu tempo e não é no teu tempo. Sabe, meu amado? No final do ano que passou, Deus disse para mim que seria um ano de justiça,
que ele iria começar a colocar alguns pingos nos is. E no meio disso tudo, antes disso, ele havia levantado alguns profetas para dizer que teria quebras de alianças, de algo que eu nem já lembrava mais, eu nem fazia questão de lembrar. Quem me conhece sabe que passado para mim é passado, que se fosse bom era presente. Mas em alguns pontos da minha vida eu era uma pessoa muito orgulhosa, não arrogante, porque eu nunca me diminuí para caber na vida, no cenário de ninguém, empresa, igreja, escola, amizade. Porque você se sente, não, é porque eu tenho um Deus tão poderoso que me pega na palma da mão, então eu me sinto muito protegida. E o Senhor disse para mim que Ele iria me moer, que Ele iria me quebrar. E eu falei, Pai, mas eu nem fiz nada. E de fato eu não havia feito. Mas eu sou um tipo de pessoa que quando eu passo uma borracha, ninguém consegue descobrir mesmo o que estava escrito. E eu fiquei no cenário procurando entender. E Deus levantou uma profetisa para falar comigo que Ele iria me quebrar. Neste quesito, irmãos, eu não sou uma pessoa orgulhosa de arrogante. Mas tem coisas que eu acho que se a pessoa não me quer no cenário, não tem por que eu me diminuir para caber. Mas Deus queria trabalhar em algo e Ele sabe como trabalhar e eu estou sentindo do Espírito Santo de te contar, então vou contar isso. Já era para ter terminado o vídeo que vai ficar muito longo. Mas, no meio disso tudo, eu fui deixando Deus trabalhar no cenário e fazer o quê? Querendo sair muito rápido da prova. Falei, é melhor eu deixar o pai me moer muito rápido, porque aí eu saio mais rápido ainda. E de fato, de uma certa forma, acredito que foi assim. Mas Deus disse para mim que teria algumas quebras de alianças num determinado lugar. E eu falei, não, naquele lugar não vai ser, é impossível. Eu falando isso para Deus. Tô falando isso, quando eu falo que Deus é o Deus do impossível, eu disse que isso para Ele era impossível, hein? Isso porque eu falo que Ele é um Deus do impossível, para você ver como a gente duvida quando Deus fala. E não contente, eu assisti 3 ministrações. E nas 3 ministrações, pastores diferentes, levando a ministração, não me conhece, não sabe da minha história, nem sabe que eu existo. 3 ministrações, o Senhor disse através da boca desses profetas, 3 mulheres e um homem. E o Senhor disse que iria ter uma quebra de aliança num determinado cenário. E eu disse pro pai, possível. Ouvi pela segunda vez, eu disse, gente, isso é impossível, lá não. Irmãos, do jeito que Deus disse que ia fazer, Deus fez. Eu nem sei porquê, para ser sincera a você, não perguntei para Deus, eu deixei do jeito que tá. Ele não me deve explicação. O que eu fiz, o que o Espírito Santo me fez lembrar é que você acha que Deus não vai quebrar essa aliança que foi posta no lugar que era para você estar. Uma aliança familiar, uma aliança no meio de uma família, pai com filho, empresa, né, no seu lado profissional. Ninguém vai ficar no teu lugar. E não contente ainda, tive que ver com os meus próprios olhos. E eu fiquei abismada, lembrando que não questionei, não perguntei ao Senhor, mas eu fiquei impressionada com aquilo. Sabe, querido, o que Deus manda te dizer nessa tarde de hoje? É que tem Jezabel e Acabe, que acha que a aliança dele não tem rachadura. Mas o Eterno vai mostrar, dentro da tua casa, haverá uma quebra de aliança no meio dos teus, que onde fará, querido, essa pessoa ver escama cair dos olhos, e essa pessoa vai voltar de mala e cunha para o centro da família dela, de onde eles nunca deveriam ter saído. Você acha que não está acontecendo nada, mas só Deus sabe como está moído o coração dessa pessoa. É Deus trabalhando, é Deus espremendo. Não vai morrer. Vai morrer a Jezabel e o Acabe, mas essa pessoa não vai morrer. Esse problema vai morrer, mas essa pessoa não vai morrer.
Mas Deus vai moer para mostrar que ainda existe Deus. Pelo menos na minha pátria, no meu Brasil, existe um Deus. O meu Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Como dizem aí fora que não é. O meu Brasil é. É por isso que eu me chamo até Tatiane Brasil. O meu Brasil é. O que Deus manda dizer para você, querido, é que se for preciso, Ele vai quebrar todo o teu orgulho para você entender que a aliança que Ele fez com você e com esta pessoa, a aliança que Ele fez para você viver isso que Ele tinha planejado, se for preciso, Ele vai quebrar o teu orgulho e vai mostrar para você que somos sujeitos a um monte de erros e precisamos nos perdoar. E não é para viver uma vida gozando, se alegrando com o teu eu, não. É para viver uma vida árdua, pregando o evangelho. O teu testemunho vai te servir de testemunho para outras pessoas. Outras pessoas serão edificadas através daquilo que Deus vai fazer na tua vida. E quando o Senhor disse para mim que Jezabel e Acabe estava caindo por terra, no meio de tudo que eu estava meditando e o pastor que eu estava ouvindo, que foi o pastor que falou do vestido, o Senhor estava mostrando uma família que Ele vai tratar, uma família que Ele vai colocar uns pingos nos is, para essa família entender uma coisa, que nos planos dEle ninguém toca. Eu não sei se é uma sogra, se é um sogro, se é uma prima, se é uma cunhada, se é um amigo, se é uma amiga que interferiu no meio dos teus projetos. Eu não sei, querido. Eu não sei porque não é para mim isso. É para alguém que perdeu chance de alguma coisa, uma aliança quebrada devido a algumas pessoas. Não sei quantos anos vocês eram casados, eu não sei. Não sei se tinham planos, eu não sei o que pode ser para tua vida. Quem tem que saber é você. Se o bolo, essa fatia é para você, você pega. Se não é, pode deixar que outro vai assistir o vídeo e vai pegar. Mas haverá um cumprimento de promessa da parte do Eterno. E Deus vai ter que tirar uma Jezabel, Deus vai ter que tirar um Acabe para você chegar neste lugar. O que Deus manda dizer para você é: você achou que você estava sozinha neste pezinho de zimbro? Você achou que você ia ficar nessa caverninha escondida? Que ninguém mais ia ver teus dons, mulher? Que ninguém mais ia ser tocado quando você louvava, mulher? Que ninguém mais ia ser impactado através das ministrações, homens, que sai da boca do Eterno pela tua boca? Deus manda te dizer que Ele uniu pessoas com um propósito para levar a salvação dele. E Jezabel e Acabe será destronado da tua vida. Fique na paz de Cristo. Ore por mim, meu amado. Se você puder, manda o link desse vídeo para um amigo, para uma amiga que está passando por um divórcio, por uma doença, que está numa depressão, que está com ansiedade, que não sabe mais em que porta bater. Fala para ela, ó, falaram hoje aí que tem uma solução, fim do processo, e eu resolvi mandar para você. E assim também você vai estar ajudando a gente a chegar a pelo menos 1.000 inscritos. Pro dia que a gente quiser ir fazer uns vídeos mais longos e ao vivo, para que a gente também tenha alguns recursos melhores, né, de visualizações melhores do YouTube. Se não também sentir da parte do Eterno, não passe esse vídeo, fique com a palavra só para você. Paz.